dar uma boa noite bem animada aí. Boa noite, galera da gestão médica. Boa noite, isso. Vocês podem sentar um pouquinho para frente aqui, que o Dr. Roberto, ele gosta de calor humano, né, Roberto? Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo mais uma vez. Nós estamos na segunda palestra desse ciclo de gestão médica desse ano, 2014. Nós tivemos no mês passado uma excelente palestra aqui sobre plano de acesso ao crédito em saúde. Eu acredito que vocês, a maioria, estiveram aqui conosco. E gostaria de dizer que quem não pôde vir, essa palestra está no YouTube. Vocês podem ter acesso pelo site da EMBR, pode assistir a palestra toda de novo. E, além disso, nós já planejamos um curso sobre captação de recursos, porque, na verdade, só uma palestra ela fica muito superficial para levar os conhecimentos necessários para que vocês possam adquirir algum recurso aí, no que diz respeito ao que foi falado, né? Vocês viram que o conteúdo é muito grande. Então, nós conseguimos fechar três sábados pela manhã, para não ficar muito longo, porque à noite é mais complicado, questão de horário e trânsito, etc. Porém, nós fechamos 3 sábados pela manhã. Esse curso já está disponível pelo site. As pessoas que têm empresas, ou as empresas, na verdade não são pessoas, o Sebrae precisa que as suas empresas sejam cadastradas no Sebrae. Esse cadastro precisa ser feito no site. Com isso, nós vamos estar fazendo alguns cursos, algumas consultorias, algumas oficinas. Quando falo nós, é a EMBR e o Sebrae. Então, a primeira ação desse ano foi já está previsto esse curso sobre captação de recursos e, enfim, vocês terão oportunidade de avançar um pouquinho nesse tema. Para hoje, nós temos aqui uma importante palestra. Eu acho que não dá para começar o ano sem falar de planejamento estratégico, gente. Planejamento estratégico faz parte de tudo na nossa vida. Nossa vida empresarial, então, ela é fundamental. Apesar de muitos de nós deixarmos o planejamento estratégico para depois que estivermos pedalando a empresa. Ou seja, imagine o que é trocar de roupa em cima de uma bicicleta. Eu acho que é mais ou menos essa a melhor comparação que acontece nas nossas empresas. Então, o ideal é que nós façamos todo o enxoval antes de começarmos, né? Então, temos aqui os colegas consultores também que sabem muito bem disso e falam isso o tempo todo. Então, o que diz respeito à teoria da administração, ele sempre começa, o alicerce de tudo isso é realmente planejamento. E planejamento estratégico não é só para a nossa empresa, é para a nossa vida, é para tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. O professor Roberto já esteve conosco aqui no ano passado, no nossa semana de gestão, já fez palestras, ele é consultor do Sebrae, tem uma larga experiência em consultoria, em palestras, consultoria de clínicas, serviços de saúde, e ele é uma pessoa assim mais do que tarimbada para trazer para vocês o conhecimento hoje dentro de uma palestra, e logo cada palestra dessa vai gerar possíveis cursos ou possíveis consultorias ou possíveis oficinas. Então vocês vão aprendendo que nesses eventos que estão contidos aqui nesse folder, vocês podem verificar que existem palestras já com datas definidas, com o nome dos palestrantes, e cada palestra dessa que interessarem vocês podem se informar pelo nosso site, ou pelo e-mail, que é gestão@ambr.org.br, que haverá algum tipo de atividade ligada a esse assunto. Então, plano de acesso ao crédito, haverá um curso. Planejamento estratégico em saúde, nós vamos definir depois com o professor aqui se nós vamos fazer um curso sobre isso, vamos fazer uma consultoria sobre isso, vamos fazer uma oficina, etc. Vai gerar algum tipo de atividade após essa palestra. Então, no próximo mês nós teremos gestão de processos em saúde, em seguida gestão financeira, gestão da qualidade de saúde, atendimento ao cliente em saúde, inovação em saúde e, finalizando o ano, legislação tributária em saúde. Então, vou passar aqui para o professor Roberto. Muito obrigado mais uma vez, Roberto. Você realmente estar aqui vai ser muito bacana. E ele vai fazer uma palestra durante um certo tempo e logo depois nós vamos abrir para discussões, tirar dúvidas, etc. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Um grande prazer novamente estar aqui
falando para vocês sobre esse tema, né? Planejamento estratégico. Talvez seja uma das grandes dificuldades do profissional atual, do profissional do dia a dia, é parar para planejar, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, também da área de saúde, né? E falando para ele, perguntando, e o que você fez no seu dia de hoje, né? Ele estava falando, Roberto, tá me faltando dinheiro. Tô precisando ganhar dinheiro, rapaz, resolver a minha vida. Falei, e o que você fez no dia de hoje? Ele, como assim? Eu falei, não, me relate, por favor. De manhã cedo eu fui operar, né? Depois eu saí, fui resolver uns problemas da clínica. Quando eu cheguei na clínica, tinha uma série de problemas a ser resolvidos. Um lá com uma menina lá que está atendimento, outro com um colega médico que não estava satisfeito com a jornada dele. Depois eu saí, fui no banco, eu estou querendo buscar um financiamento, né? E depois eu aproveitei e fui no contador, porque eu estava com um problema lá no meu CNPJ da clínica. E aí depois eu voltei, né? E já estava muito tarde, eu nem voltei para a clínica, eu já fui direto para casa. E aí eu falei assim, bom, se a gente fizer um gráfico de pizza aqui, né, e avaliar quanto tempo do seu dia você destinou para o seu planejamento, a gente pode dizer que isso está beirando aí 1%, não, 0, alguma coisa, né? E aí a grande questão é essa, né? Quem não planeja não tem tempo para ganhar dinheiro, né? E isso é uma grande verdade, né? Se a gente parar para pensar, a gente não ganha apenas dinheiro nas ações do dia a dia, né, no nível tático, no nível operacional. A gente precisa também, quando a gente começa a incutir a necessidade de empresariar, a gente também começa a ter necessidade de ganhar dinheiro a partir das ações estratégicas. E esse é um grande problema que muito profissional liberal encontra, né? Porque a gente sai de uma carreira onde somos nós por nós mesmos. Eu costumo dizer que a gente vai lá, bate o escanteio e corre para cabecear e fazer o gol, e começa a ter a responsabilidade de administrar pessoas, né? E quando isso começa a acontecer, nós falamos, não, eu mesmo vou fazer essa função. Eu não tenho tempo mais para administrar pessoas. Justamente eu tenho pessoas para conseguir ganhar uma escala de produção, para poder ganhar mais, né? Atingindo a minha capacidade máxima instalada de atuação no meu dia. Porque senão eu continuo trabalhando sozinho, não preciso montar estrutura jurídica nenhuma. Não é assim que funciona? E nós vamos conversar sobre isso, né? Por que a gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande em planejar? E quais são as etapas que nós precisamos passar para iniciar um planejamento que leve realmente o nosso negócio, a nossa empresa, a nossa clínica a uma situação de sucesso maior e superando, inclusive, né, uma série de concorrentes que a gente sabe que existe no mercado, né? E outro dia, conversando com um aluno meu, eu também faço o curso de planejamento estratégico, chama Estratégias Empresariais lá no Sebrae. E eu, depois de 30 dias, né, terminado um curso de aproximadamente 40 horas, encontrei com esse aluno na rua. E ele, ô professor, tudo bem? E ele estava com a esposa dele, vem cá, amor, vem cá, deixa eu apresentar o Roberto, ele foi meu professor lá no Sebrae de Estratégias Empresariais. E eu reconheci. E aí eu perguntei, e aí fulano, como é que é? Você já está planejando, já está usando aquele planejamento que você fez no curso, na sua empresa? E ele falou assim, professor, ainda não, é porque eu estou sem tempo, mas eu vou começar, né? E a pergunta que não quer calar é a seguinte, eu não tenho tempo porque eu não planejo, ou realmente eu não planejo porque eu não tenho tempo, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que começar a quebrar e nos direcionarmos em termos comportamentais para a prática desse comportamento chamado planejamento e monitoramento sistemático. Porque de todos os comportamentos que a gente conhece, que são característicos do empreendedor de sucesso, o planejamento e monitoramento sistemático é um comportamento que a gente chama de comportamento mobilizador. E o que é, meus caros, comportamento mobilizador? É o comportamento que nos impulsiona a algum lugar, que faz com que a gente caminhe e, consequentemente, a nossa empresa, a nossa clínica, o nosso consultório. Já ouviram dizer que a nossa empresa, a empresa é sempre a cara do dono, é o espelho do dono, né? E ela realmente nos representa em todas as confusões que acontecem no dia a dia. Se a empresa é desorganizada,
e eu como consultor posso falar para vocês, porque é fruto da experiência de uns 20 anos, 25 que a gente faz, né? Consultoria em empresas. Se ela é organizada é porque, se a gente observar muito, o proprietário, um dos sócios, ou aquele sócio que está mais à frente do negócio, ele tende a ser mais desorganizado um pouco, né? Se ela não é pontual, é porque o proprietário também tem esse leve defeito de não ser tão pontual assim nos seus compromissos. Então ela espelha, inclusive, o comportamento dos próprios funcionários. Ela sempre está se espelhando, né, no proprietário, naquele indivíduo que está à frente da sua clínica, à frente do seu consultório, à frente do seu negócio, né? E eu gostaria de começar a falar a respeito de planejamento estratégico com essa seguinte frase, né, do Sêneca, né, lateral direito que jogou no Botafogo, né, que dizia o seguinte: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. E é uma verdade, né? O que é o negócio? Negócio é a gente estar preparado para oportunidades. E muitas vezes nós não estamos preparados para a oportunidade porque não estamos navegando na direção que gostaríamos de navegar. Se fizermos uma analogia com o barco à vela, nós somos aqueles que estamos ali no leme, com a mão ali no timão, né, do barco, e aproveitando o vento para tracionar o barco. E o leme vai nos direcionar com a força do vento ao ponto que nós desejamos atracar. Não é assim que funciona? A náutica é mais ou menos assim. Só que muitas vezes, eu não sei se um complô de nós para nós mesmos, né, da própria natureza do ser humano, muitos largam esse leme ou tiram de vez o leme, essa ferramenta do barco, e esperam com isso que um vento favorável leve o barco dele, vamos apelidar esse barco de clínica, de consultório, de empresa de modo geral, conduza a um porto seguro. Mas quando esse barco não é conduzido por esse vento ao porto seguro, fica fácil, porque vocês vão encontrar colegas de vocês dizendo o seguinte: poxa, fulano, não está com esses planos de saúde que estão aí, que meu filho, só faltam, né, sufocar, estrangular a gente, mas também com essa mão de obra que hoje a gente tem aqui para trabalhar, e sempre tem um terceiro culpado, ou seja, um vento culpado por não ter levado o nosso barco chamado empresa àquele porto que nós desejávamos atracar. Mas a responsabilidade não era do vento, mas passou a ser quando nós deixamos de ter a responsabilidade fundamental para um indivíduo que está à frente de um negócio, que é de tomar para si o que, gente? O leme. Assumir de vez a responsabilidade sobre o pensar, e eu digo pensar porque é o mínimo que nós podemos fazer dentro de uma empresa, pensar de forma estratégica. E pensar de forma estratégica, minha gente, significa primeiro pensar o seguinte: o que esses caras querem da minha empresa? A gente estava falando isso ali, né? O que eles querem? Não é o que eu quero, é o que eles gostariam de ter. Mas eu sei, eles vieram buscar aqui um tratamento, mas por trás de tudo isso tem algo que eles querem. E quando a gente consegue pegar essa veia aí, a gente começa a fazer sucesso. Isso se dá em qualquer atividade. Não é diferente. Não é diferente. Eu moro ali no Lago Norte. Outro dia eu peguei minha filha 5h30 no colégio, 6 horas. Passei na padaria, minha esposa pediu que eu comprasse pão. Eu cheguei na padaria perto de casa, uma fila enorme. E apareceu lá um cidadão de mais ou menos 1,80 m, 1,90 m. Uma cara de galego, assim, Papai Noel, vestido de uma roupa de gourmet, com um prato cheio de croissants quentinhos, que eram
as novas especiarias, os novos pães que eles estavam produzindo, oferecendo na fila para as pessoas que estavam ali comprando o seu pão. Minha filha olhou e falou assim: papai, um Papai Noel de branco. Eu falei: não, filha, é o padeiro. E o padeiro virou, na realidade não era um padeiro, né? Era um cara que tinha sido convidado para fazer a vez do padeiro. Mas por trás daquela ação ali, tinha uma estratégia. Tinha alguém que não estava unicamente pensando em vender pão. Sabe por quê, minha gente? Porque uma hora ele se permitiu parar. Botar a cabeça para fora d'água, ou seja, deixar de tomar caldo dos compromissos do dia a dia e falar assim: o que eu posso fazer para conduzir a minha empresa, o meu negócio para o sucesso? Essa é a diferença de outros que não param e continuam achando que ter uma clínica é atender paciente o tempo todo. O resto são contingências operacionais. Glosar, um percentual de glosa, se está muito ou pouco. Isso aí é um problema da cobrança, mas isso é normal num negócio. Ah, mas sempre tem o paciente que vai embora porque a consulta que era para marcar tal horário só ocorreu uma hora depois, mas isso é normal. Enquanto isso, tem alguém pensando em tudo isso para resolver problemas e começa a ganhar o mercado, e começa a crescer, e começa a consolidar. E aí sempre vai ter um que aponta e fala assim: ah, aquele cara teve muita sorte. Eu não sei qual é o ingrediente dele, mas eu sei que sorte ele tem. Chegou outro dia em Brasília, vai ver lá o CRM dele, o número que é. Novinho. E a gente começa a querer justificar o injustificável, porque a gente está trabalhando no modo antigo, achando que trabalhar é a sua presença física, e única e exclusivamente física. Há algum tempo atrás, na época do meu pai, eu tive um tio mais velho, que eu me lembro que ele trabalhava numa empresa alemã, em São Paulo. E ele fez 20 anos de empresa e ele recebeu um Rolex de ouro. Lindo isso. Mas a empresa que premiar hoje com Rolex de ouro um funcionário que faz 20 anos de empresa, por mais alto executivo que ele seja, está fadada ao fracasso. Porque ela está premiando a permanência. E uma empresa não ganha dinheiro com a permanência. Não que ela não seja importante. Mas esse não é o motivo principal que você deve buscar nos seus funcionários. Aqui, ó. Você tem que premiar pela inovação, tem que premiar por fazer com que, para que esse seu funcionário, esse seu colaborador consiga, junto com você e com uma equipe, levar a empresa a algum lugar, fruto do seu planejamento estratégico. Essa, de fato, é a premiação. Mas que planejamento estratégico se nós não sabemos fazer? Ou se fazemos, não sai do papel, nós não colocamos em prática. E aí, eu vejo muito colega de vocês conversando comigo, falando assim: Roberto, eu não sei mais o que eu faço com essa mão de obra de Brasília. Eu não consigo achar um gerente financeiro. Eu não consigo achar um cara bom para trabalhar. Só vem porcaria. Desculpa estar falando isso para você, Roberto. Sei que você é da área, mas eu só tenho porcaria. Brasília, se eu tivesse em São Paulo, era uma outra coisa. E aí eu falo: doutor, desculpa. Sim, não quero faltar com respeito, mas assim, quem contrata gente incompetente é mais incompetente do que quem foi contratado. Será que ele sabe o que tem que fazer realmente aqui dentro? Será que por acaso contratar uma pessoa e dizer para ela que ela vai ganhar um salário X e não me reclame de aumento de salário tão cedo, e você vai fazer isso aí enquanto durar seu contrato, seu vínculo comigo,
isso aí é uma, digamos, é um ambiente propício para captar pessoas que realmente valham a pena trabalhar para vocês, pessoas que realmente tenham capacitação. Essa é a grande pergunta. E muitas vezes não é. Você vai contratar um lobotomizado que não pensa, que está ali pensando nos 3, 4 mil reais, 5, sei lá quanto se paga, mas ele não vai pensar de forma estratégica. Ele não vai ser esse cara que vocês querem, porque lá na frente não tem um planejamento para ser seguido. E aí também discuta aquele discurso: Roberto, tem mais de 10 anos que eu não consigo sair 5 dias de férias, porque se eu saio 5 dias de férias, quando eu volto tá tudo de cabeça para baixo, de perna para o ar. E aí eu falo, poxa, e penso, na realidade o que está acontecendo agora é um atestado de incompetência, porque o bom mesmo é quando você viaja 10, chega na sua clínica, tem uma menina, uma mocinha assim na recepção, ela olha para você e fala assim: pois não? Aí você fala assim: não, como pois não? Com licença. Eu falo: não, senhor, só um minutinho, o senhor deseja falar com quem? Eu falo: não, eu estou entrando, eu sou o dono. Só um minutinho, o seu nome? Roberto? Por favor, só um minutinho, doutor. Olha, fulana, tem um tal de senhor Roberto querendo entrar. Desliga o telefone. Doutor, desculpa, eu não sabia que o senhor era o dono da clínica, que eu sou nova aqui. Pode engolir a orelha. Porque você realmente, nesse momento, criou uma estrutura que tem vida própria, que funciona independentemente da sua presença. Mas para isso acontecer, nós temos que nos desapegar. Nos desapegar de quê, gente? Do nosso ego. Que às vezes pede para que a gente seja realmente útil ali dentro, para que as pessoas nos procurem a todo tempo perguntando como é que faz. E a gente respira, faz assim, E isso não é empresariar. Até porque eu preciso que essa estrutura funcione por si só, para que eu tenha tempo para criar outras estruturas e multiplique ainda mais a minha capacidade de ganho. E até mesmo que busque a minha realização profissional. Agora eu tenho tempo para fazer a minha medicina ainda mais. Opa, que bacana, parabéns. Por que não? Ok? Muito bem. E aí então, a pergunta que não quer calar. O que é planejamento? É decidir antecipadamente o que deve ser feito com base na análise da realidade objetiva. E muita gente fala: Roberto, eu vou planejar porque as coisas que eu planejo não acontecem. Pode ser que não. Pode ser que não. Eu não tenho uma bola de cristal. Nós não temos essa bola de cristal. Mas eu tenho que contar com o que está acontecendo no dia de hoje para poder buscar perspectivas do dia de amanhã. E isso é uma obrigação de todos nós. Então eu tenho que me cuidar hoje para ter uma boa saúde amanhã. Simplesmente querer ter uma saúde amanhã sem me cuidar hoje é uma coisa que meio impossível. Então eu preciso cuidar desse presente, e buscar com isso projetar o meu futuro. Então vamos lá, alguns motivos para planejar. Estar sempre à frente. Quem planeja está sempre à frente do mercado, porque está sempre buscando um lugar onde precisa fazer com que a empresa realmente se encontre nesse determinado período de tempo. E isso, de certa forma, gera uma eficiência das ações muito maior do que aquelas empresas que estão sendo levadas pelo dia a dia, por contingências econômicas, sociais. Essas demoram um pouco mais para ter sucesso, Então a gente ganha mais eficiência, trabalha, economiza recursos. Por que a gente economiza recursos? Porque quando a gente planeja, a gente para de trabalhar com tentativa e erro. A gente passa a ter visão se aquilo realmente pode dar certo com índice de probabilidade
maior, porque a gente busca informação para tomada de decisão. E essas informações vão nos abalizar para ter uma possibilidade maior de sucesso naquilo que a gente faz. Ou seja, tem todo um procedimento que antecede a ação e isso faz com que a gente aumente a nossa assertividade. Fortalece a autodisciplina, conquista autonomia e flexibilidade. Né? Autonomia é isso. Né? A empresa passa a ser autônoma, meus funcionários param de bater a cabeça porque todos sabem exatamente aquilo que eles precisam fazer. Aí eu posso viajar? Posso. Aí eu posso prospectar um outro negócio? Posso. Aí eu posso até sair com um colega meu na área médica um pouco antes do final do dia para sentar, para tomar um café, para conversar sobre o que vem sendo feito, quais são as potencialidades do setor, o que pode ser oferecido a mais para o meu cliente, qual é a contrapartida financeira disso, né? Quais são as fontes de financiamento. Deixa eu ir lá na associação para conhecer um pouco mais do trabalho de gestão, né? Deixa eu frequentar uma palestra, ou seja, me sobra tempo para me tornar ainda melhor, né? Atingir resultados mais eficientemente, melhor controle das ações e resultado e facilita a tomada de decisão. E aí a gente volta com a história do planejamento tático e o planejamento operacional, né? De uma maneira geral, o planejamento estratégico é responsabilidade dos níveis hierárquicos mais elevados da empresa. Então a gente começa a entender que planejamento estratégico é típico dos sócios da empresa, é característica dos sócios da empresa. O sócio tem que pensar na estratégia. E aí a gente pensa, bom, mas e quem é que fica com o tático? O tático é a nível de gerência. Eu tenho meu gerente financeiro que vai ter ali o setor onde ele vai comandar, né, a nível tático. E o operacional, né? Quem é que vai fazer a operação? São os meus funcionários, os atendentes, as pessoas que estão ali cuidando do dia a dia da operação da minha clínica, o dia a dia de operação do meu negócio. Primeiro passo do planejamento, né? Definição da intenção estratégica do negócio. Então, quando a gente inicia um planejamento estratégico, a gente começa por primeiro buscar entender o que é o negócio, né? Qual é o DNA desse meu negócio? Para que ele foi criado e por que ele foi criado? Né? Se a gente pensa hoje, por exemplo, na Avon, né? Qual é o negócio da Avon? O que a Avon vende? Quem que falou lá atrás? Beleza? Alguém falou beleza? Beleza, né? Produtos de beleza, né? Ou estética, né? Essa é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em Avon. Mas, no fundo, né? Se a gente fizer uma pesquisa mais aprofundada, a Avon, ela vende um sonho, né? Ela vende o sonho do quê? Da beleza, né? Imagina aquela dona de casa que compra Avon, que vê na capa aquela senhora lá dos seus 39, 40 anos de idade, né? Bonita, quase sem rugas, bem maquiada, né? E ela olha para aquela imagem e ela busca se tornar aquela imagem, buscar algo daquela imagem que remeta ela a essa beleza. E a Avon tem a consciência disso, né? Porque é isso que ajuda ela a se manter na vanguarda. Então, às vezes, dentro do nosso negócio, existe algo um pouco mais intrínseco, em termos de satisfação do cliente, de satisfação de necessidades, que a gente, no planejamento estratégico, a gente tem que procurar entender. Mas a gente só consegue entender se a gente vai até o cliente e busca informação. Se a gente não tem informação, a gente não consegue captar. E como é que se busca essas informações? Através de pesquisas formais e muitas vezes pesquisas informais. E quem é que faz essas pesquisas informais na nossa empresa? Quem é que pode nos dar essas dicas preciosíssimas na nossa clínica, no nosso consultório, na nossa empresa de modo geral? O usuário.
O nosso colaborador da empresa que está em contato direto com o usuário, com o nosso paciente, quem é? É o atendimento. Abrir esse canal com o atendimento e proporcionar reuniões de brainstorming, reuniões para ouvi-los, se não brainstorm, mas pelo menos para ouvi-los, é fundamental para a gente captar essas necessidades e começar a entender aonde o nosso negócio ele realmente, consegue atender esses nossos clientes e o que efetivamente faz com que esses clientes nos procurem, em detrimento de outras clínicas, em detrimento de outras empresas, Porque a razão principal, o motivo a gente sabe, mas a escolha muitas vezes não fica apenas em relação ao plano. E isso a gente tem que entender também. Representa, o primeiro passo, a definição da intenção estratégica do negócio, representa o que ela faz para que ela exista, ou seja, o que a empresa faz para que ela realmente esteja ali e permaneça no mercado. Onde pretende chegar e quais os princípios de atuação. Está refletida no negócio, missão, visão, valores da empresa. Então, nesse negócio, ele reflete, ele espelha a missão da empresa, a visão e os valores que essa empresa precisa ter para que seus funcionários repassem isso aos seus clientes. Então vamos lá, o segundo passo então é a definição da missão. Eu costumo dizer que missão não é aquela missa que dura mais que 1 hora, O que é a missão, gente? Olha lá, é a declaração da utilidade da instituição para os seus clientes, é a que ela se presta, É o que ela faz. Reflete o que a instituição quer oferecer aos consumidores. Ela deve ser clara, ela deve ser excitante e inspiradora. Deve servir como motivação para as pessoas. Quem são essas pessoas? Os colaboradores. Deve gerar forte senso de organização, identidade e propósitos no negócio, E aí a gente para e fala assim, poxa, como é que seria a missão de uma empresa como a TAM? Qual seria a missão da TAM? Proporcionar transporte eficaz a todas as pessoas. Essa é uma missão da TAM. É simples, reflete exatamente o que ela faz. E aí a gente vai lá para frente, vou me permitir passar um pouquinho, depois a gente retorna. Eu quero mostrar para vocês a missão do Albert Einstein. Oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do conhecimento e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira. Ela expressa o que eles realmente fazem, gente? O que vocês acham? Sim? É isso? Ok? Eu costumo dizer assim, um de cada vez, porque senão muita gente falando ao mesmo tempo tumultua e eu não consigo escutar com muita clareza. Brincadeira à parte, vamos voltar lá. Essa é a missão do Albert Einstein. Vamos para a visão. É o segundo passo. O que é a visão? Ela é diferente da missão? Sim. A missão é aquilo que a empresa faz, E a visão é aquilo que ela vai buscar. É aquilo que ela gostaria de ser. São os objetivos, enfim. É aquilo que ela objetiva ser. É o que a instituição gostaria de ser. É onde seria ideal chegar. Normalmente, a missão ela é subjetiva. Ela não é tangível. Espelha o perfil e as características dos dirigentes, baseada mais na intuição do que nas análises objetivas e posteriormente confirmada pelo planejamento estratégico, confirmada ou não, A Toyota
em 1954, tinha uma visão, e ela era bem simples, era ser a maior empresa de produção de automóveis do mundo. Essa foi a visão declarada pela Toyota em 1954. Ela se tornou a maior empresa de veículos, né, automóveis no mundo em 2009. Ou seja, quantos anos não demorou para que ela acontecesse, mas eles continuaram firmes dentro desse propósito. Então a missão é isso, é aquilo que ela se propõe a ser. E aí eu vou trazer para vocês a visão do Albert Einstein. Ser líder e inovadora na assistência médica e hospitalar, referência na gestão do conhecimento e reconhecida pelo comprometimento com a responsabilidade social. Essa é aquilo que eles buscam atingir, né? Líder e inovadora na assistência médica hospitalar. Olha lá que interessante. Já chegaram próximos a isso? Estão lá, né? Estão lá. E por que a gente está falando em missão e visão? Onde que entra essa missão e visão? Por que isso é importante, né? Alguém pode falar, poxa, mas eu sempre achei que isso é só perfumaria, né? Isso não vale para muita coisa, não. Na realidade, não é só perfumaria, não, porque esse primeiro passo do planejamento estratégico, quando a gente define a visão e a missão, lá na frente, quando a gente definir as nossas estratégias de ação, então ela serve para manter as estratégias dentro da nossa empresa, do planejamento estratégico, dentro do prumo, baseado nessa nossa missão e nessa nossa visão. E a gente tem mais uma variável também, muito importante, né? Que na realidade ela está aqui, e ela é chamada de valor. Os valores da nossa instituição. E por que uma instituição tem que ter valores? Porque todo o corpo de colaboradores, eles devem atuar de forma a seguir sempre essa trilha, né? Essa trilha de valores que é passada pela organização. Muitas organizações, embora às vezes tenham funcionários que batem meta, que são excelentes vendedores, excelentes no que fazem, muitas, elas são tão comprometidas com os valores, que apesar da eficiência operacional desses funcionários, quando eles não estão dentro desses valores, com uma conduta dentro desses valores da empresa, da organização, eles não são aproveitados na organização. Então vamos lá, os valores do Hospital Albert Einstein são os seguintes: boas ações, saúde, educação e justiça social. Foram esses os preceitos judaicos que motivaram médicos da comunidade judaica a fundar a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, há mais de 50 anos. Norteiam as atividades e os colaboradores da instituição, ok? Então esses são os valores de uma empresa. Muito bem, vamos para frente. A metodologia do planejamento estratégico. Primeira coisa, depois de determinado a missão, a visão e os valores, e o que é efetivamente o nosso negócio, o passo é avaliar o ambiente interno. E o que está dentro do ambiente da empresa, né? O que estaria dentro desse ambiente? São os atores dessa empresa. O que estaria dentro da empresa? São os funcionários, o ambiente interno da empresa, são os equipamentos, os clientes, a infraestrutura, né? Os equipamentos, a cultura organizacional, né? As pessoas. Olha só como é que às vezes coisas que a gente pouco se importa, e se importa, elas às vezes fazem uma grande diferença dentro de uma organização. Outro dia, conversando com um amigo meu que é psicólogo, ele estava me dando um exemplo da cultura organização e da importância dessa cultura organizacional. Dizendo ele que estava fazendo consultoria numa empresa de médio porte aqui em Brasília, médio para grande porte, e uma das iniciativas lá da gestão, de uma nova gerência lá que assumiu,
foi a de cortar, para diminuir os custos, o cafezinho pela manhã. E eles cortaram o cafezinho pela manhã. E depois de uns 2, 3 meses, eles começaram a perceber que a produtividade da empresa veio caindo, né? Dia após dia a produtividade foi caindo. E aí eles contrataram, né, alguns consultores na área de produção, de processos e tal, e até contrataram esse colega meu, o João Soler, você conhece, né, Gustavo? Que é psicólogo na área organizacional, e ele verificou, fazendo uma entrevista junto aos funcionários, aos colaboradores, e ele começou a perceber o seguinte, que o cafezinho de manhã fazia uma grande diferença na produtividade dos funcionários. Porque ali era o momento, né, do ritual do café, que todos iam para a copa conversar, mas ali eles também trocavam algumas informações a respeito do andamento do trabalho dele, de maneira muito informal, e isso contribuía para a eficiência e para gerar motivação, né, por parte desse corpo de colaboradores. Ele voltou o cafezinho e a produtividade voltou novamente. Isso é uma cultura da organização que às vezes existe na nossa organização e nós não temos conhecimento dela, né? Então é importante estar sempre atento e avaliar essas questões a respeito do ambiente interno da empresa. Depois a gente tem que avaliar, né, dentro do ambiente interno, 2 aspectos, né? Depois de entendido, compreendido esse ambiente interno, a gente tem que avaliar, dentro do planejamento estratégico, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. O que pode ser o ponto forte dentro do ambiente interno de uma clínica? Um de cada vez, para não tumultuar, né? Senão... Colaboradores treinados. Pode ser um ponto forte, gente? Sim, né? Corpo médico. Opa! É um aspecto interno? Beleza, então é tratado como um ponto forte ou um ponto fraco. E o que poderia ser um ponto fraco? Rotatividade de funcionários. O que mais? Qualificação para o atendimento. Comunicação ineficiente, né? São aspectos internos, pois não? O ambiente inadequado, falta de uma maior infraestrutura, são aspectos internos a serem melhorados, que fazem parte dos pontos fracos. Então, esse é o diagnóstico que a gente, em primeiro lugar, faz em relação aos aspectos internos, né? Nós buscamos avaliar os pontos fortes e os pontos fracos. E depois, feito isso, sob o ponto de vista interno, a gente precisa fazer isso sobre o ponto de vista do ambiente externo, né? E o que são, né? Quais são os atores que compõem esse ambiente externo, né? É o conjunto de interações de atores que influenciam direto ou indiretamente na organização. Que atores são esses? Pessoas, organização ou fatos que se correlacionam com o meio externo. Então vamos lá, vamos voltar para a nossa vida aqui, para o nosso dia a dia, para a nossa clínica. E o que pode fazer parte do ambiente externo de uma clínica? Que pode, de certa forma, comprometer, ou positivamente ou negativamente, como uma oportunidade ou como uma ameaça, é assim que a gente fala em relação ao ambiente externo, o trabalho, a operação dessa clínica. Concorrência é um fator externo? Sim, aumento dessa concorrência. Quem mais? Os planos de saúde. É um fator? Sim ou não? Sim. Quem mais? Localização. Outro fator que pode influenciar. Oi? Isso, situação econômica. Né? Situação econômica, isso pode influenciar, né, significativamente no nosso faturamento. Então esses são os fatores, né, externos que podem contribuir, né, podem se transformar em oportunidades ou pode se transformar em ameaças. Taxa de juro baixo pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, gente? O que vocês acham?
taxa de juro baixa? Bom, porque aí vai dar oportunidade de fazer o quê? Investimento na infraestrutura da empresa, né? Então isso pode ser um fator que determine uma oportunidade. Muito bom. E aí, olha só, já falamos, a análise externa, ela é composta de ameaças e oportunidades, e tudo isso, depois, nós colocamos numa ferramenta, que a gente chama de análise de SWOT, né? Que significa justamente, olha lá, oportunidades, que são as opportunities, ameaças, né? Threats, pontos fortes, strengths, e pontos fracos, weakness. Então, se a gente junta, se a gente trabalhar, né, com as oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos, e fizer um cruzamento, a gente consegue, a partir desse cruzamento, estabelecer algumas estratégias. E essas sim são as nossas estratégias de ação do nosso plano, né? Então, olha só, se eu junto minhas oportunidades com os meus pontos fortes, né, são estratégias que a gente chama de estratégia de crescimento, né? Se eu já tenho algo internamente forte e busco unir com alguma situação externamente que me mostre uma oportunidade, eu passo a estabelecer estratégias naquela primeira lacuna ali que vão proporcionar o crescimento da minha empresa. E aí, eu tenho ali situações onde eu tenho pontos fortes, aspectos internos fortes, mas, por um outro lado, que pode me representar uma ameaça, né? E aí eu posso trabalhar com algumas estratégias que a gente chama de estratégias de manutenção, né? Ou seja, através desses pontos fortes, eu vou tentar ao máximo combater essas ameaças para que elas se tornem menos perigosas, para que se tornem mais tênues. E aí eu tenho, lá do outro lado, né, elencado uma série de pontos fracos da minha empresa e algumas oportunidades que o mercado vem me sinalizando. Opa, se eu tenho oportunidades do mercado, né, eu tenho ali um convênio firmado pela Associação Médica de capacitação de funcionários, é um fator externo, é uma oportunidade, e percebo que um dos pontos fracos da minha clínica é o atendimento por falta de capacitação. Então eu vou pegar esse ponto fraco e utilizar, né, tentar de certa forma atenuá-lo, utilizando uma oportunidade. Isso vai determinar uma estratégia de ação, né? E por fim, essa é a mais complicada, né? Que é o ponto fraco. Um ponto fraco que eu tenho, que é um aspecto interno que é considerado um ponto fraco, e uma ameaça. Ou seja, é uma estratégia que a gente busca agora trabalhar, pelo menos a sobrevida da empresa. Se eu tenho um ponto fraco, né, internamente, e tenho, combinando esse ponto fraco com uma ameaça externa, eu tenho que buscar estratégias que me façam pelo menos permanecer vivo dentro do mercado. Então, é justamente através da análise de SWOT, dessa matriz, que eu vou, né, fazer a conjunção entre os pontos e criar estratégias que passem a fazer parte, então, desse meu planejamento. Muito bem. E aí, ela vai redundar em alguns objetivos estratégicos, né? Que significa aonde chegar. O destino de uma viagem são os objetivos concretos realizáveis que se baseiam na análise do ambiente interno e externo dessa organização, estabelecidos para o médio e longo prazo de acordo com a missão, visão e valores. Não percebam que dentro dessas estratégias que vão acontecer a partir dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, todas elas vão estar acontecendo sempre de acordo com a nossa missão, que foi estabelecida lá no início do nosso planejamento estratégico, com a nossa visão e com os valores da organização. Feito os objetivos estratégicos, o segundo passo é estabelecer as
metas. E aí, eu gosto muito desse acróstico que eu coloquei para vocês. Todas as vezes que dentro do planejamento estratégico a gente busca estabelecer uma meta, a gente precisa escrever metas que tenham essas características. A meta, ela tem que ser medida. Não se pode escrever uma meta se ela não for mensurável, né? Quero aumentar o faturamento da minha clínica. Beleza, é meta, gente? De quanto para quanto? Se eu falar aumentar, e aumentar em R$1, então eu preciso mensurar, eu preciso medir. Específica, aumentar o faturamento através do quê? Através da cobrança de juros, de aluguel, de uns prédios que eu tenho, através do faturamento do plano A, B, C, D, F, G, H, enfim, como é que eu vou aumentando esse tipo de exame, ou aquele outro tipo de exame, enfim, qual é a minha ação específica que vai me levar a esse aumento de faturamento. Em quanto tempo, quando a gente fala em meta temporal, porque eu posso ter 1 ano para aumentar esse faturamento, quando eu posso ter 1 mês, então eu tenho que especificar em quanto tempo eu quero aumentar esse faturamento. Ela é alcançável, então eu tenho que avaliar se dentro do que eu estabeleci em termos de aumento de faturamento, ou seja, a medida, eu quero aumentar em 30% o meu faturamento, especificamente do convênio X, em 3 meses, ela é alcançável? Se for alcançável, tudo bem. E representa um desafio, é significativo, né? Porque quando a gente fala em meta, a meta tem que ter um desafio. Se não houver desafio, não é meta. Então olha só, estabelecido lá os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, fazendo o confronto entre eles, eu estabeleci estratégias. Dessas estratégias eu vou estabelecer objetivos e metas que são mensuráveis, específicas, temporais, alcançáveis e significativas para que a minha empresa atinja. O que está começando a acontecer nessa minha empresa quando eu passo a compartilhar isso com as outras pessoas? Nada? Legal. Por quê? Eu dou início a um planejamento e começo a fazer com que as pessoas que trabalham comigo tenham a oportunidade de refletir, entender e pensar. Porque cada meta que eu estabeleci vai ter um nome, vai ter um dono que vai se responsabilizar por esse atingimento. Ele vai ter um prazo para que isso aconteça, ele vai ter a responsabilidade de atingir. E agora eu posso cobrar das pessoas que elas atingem metas. E aí eu posso já começar a pensar, colocar o pé para fora da minha clínica, porque eu já começo a entender que algumas pessoas, nem todos ainda, sabem o que precisam fazer. Eu estou tornando a minha empresa um organismo pensante. E aí ela começa a ser a minha cara, porque isso é reflexo do meu pensamento e aonde eu quero chegar. Em primeiro lugar, quem são esses caras que vão ter as metas? É aquela menina que atende lá na ponta? Não, é o meu gestor, é o meu cara, é o meu financeiro, é a do recursos humanos, que cuida também da imagem. Enfim, são as pessoas que podem tomar decisões, que podem contribuir com a gestão da minha clínica. E agora eu começo a discutir num outro nível, num outro patamar com as pessoas, né? E aí com isso eu elaboro o plano de ação. O plano de ação é quando? É o quando e como agir. Nesta etapa se estabelece um cronograma das necessidades para atingir, as metas definidas, delegando-se, olha o que eu falei para vocês, responsabilidades aos stakeholders envolvidos, ou seja, a esses colaboradores da empresa.
né? Fornecedores, funcionários, gestores, médicos, todos eles vão ter responsabilidades a partir daí. Isso porque eu comecei a fazer um esboço de planejamento onde eu começo a envolver toda uma equipe que passa a saber exatamente aonde quer chegar. Implementação e controle, talvez essa seja a etapa mais difícil, mais pesada, né? É quando a gente começa a fazer e a monitorar o que está acontecendo, que aí a gente tem que fazer algumas sintonias finas. Muita coisa que a gente pensou em fazer, quando começa a ser operacionalizado, ela não acontece da forma como a gente quer. Isso dá trabalho, porque a gente tem que começar a ficar apertando o parafuso. Mas à medida que as coisas começam a acontecer, parece que se transforma num jogo de dominó, quando a gente empurra e coloca um do lado do outro. Então começa, um cai, e aí cai toda a ficha, né? Cai todos os dados, enfim. Então, é a última e mais importante fase do planejamento estratégico, na qual as ideias saem do papel e confrontam-se com a realidade. Por isso são necessários alguns ajustes baseados nos indicadores de resultados alcançados. A palavra-chave aí é a flexibilização, e eu coloquei flexibilização porque a gente mostra que um planejamento, ele é algo flexível, né? A gente está o tempo todo buscando fazer algumas tentativas, buscando correção, né, durante a nossa caminhada, porque se a gente não flexibiliza, a gente não consegue chegar aonde quer. E aí, quando a gente fala em indicadores, esses indicadores vêm acompanhados dos nossos indicadores financeiros. Então a gente precisa ter pessoas ali na clínica, no nosso negócio, que nos mostrem os números, que comprovam que a nossa estratégia está dando certo. Então assim, poxa, minha clínica está faturando mais. Isso aí é sinônimo de crescimento? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Se eu não avaliar alguns números que são importantes para isso. Qual a minha lucratividade? Ela permaneceu a mesma? Ela está faturando mais, mas eu diminuí a minha lucratividade. Então, talvez esse faturamento não tenha valido a pena. Então, eu preciso conhecer a minha rentabilidade. O que é a rentabilidade? É o quanto está rendendo de lucro fruto do investimento que foi feito na clínica. E aí, muitas vezes, eu tenho clientes que, poxa, eu vou comprar uma máquina nova. Eu vou comprar uma máquina para fazer um tomógrafo, né? E será que eu compro ou não compro? Então a gente tem que colocar no papel para encontrar, em função do investimento que ele vai realizar, quanto ele precisa faturar para poder essa máquina dar o retorno e agregar no faturamento da clínica. Mas muitas vezes isso é feito através daquilo que a gente chama de feeling, né? Que só ganhou dinheiro com feeling é aquele cantor, o Maurice Albert, que é da minha época. Ele cantava aquela música Feeling, né? Porque feeling, empresário, dono de clínica, médico, não ganha dinheiro. Imagina, né? Um médico fazendo a cirurgia e no meio da cirurgia ele tem um feeling e muda completamente a sistemática lá, né? Ele não vai realmente ter um bom resultado. Então o feeling não funciona o planejamento. Da mesma forma que se planeja um trabalho, faz um programa com o cliente em um processo cirúrgico, porque nós não temos margem para errar, a gente precisa também fazer um planejamento da nossa vida profissional, porque a gente também não pode dar essa margem, né? Não pode ter essa margem toda de erro. E é isso que a gente tem que começar a entender. Então, agir de forma profissional é começar um planejamento estruturado dentro da empresa. É começar, talvez, a trabalhar de forma mais eficiente e mais fácil. É despender menos esforço como gestor, como dono de uma clínica, para ter mais prazer como médico. Eu não sei se eu consigo passar a ideia para vocês. Muitas vezes a gente briga com essa coisa de empresariar. Desculpa aqui a sinceridade, a gente está com a porta fechada. Eu acho que eu posso ter essa autorização com todo o respeito que eu tenho a vocês. Mas a gente briga com esse negócio de empresariar, com essa responsabilidade, e acha que isso é de um nível de angústia muito grande, porque o que a gente gosta mesmo é de ser médico. Só que a gente não tem mais tempo para ser médico. Mas não está tendo tempo para ser médico porque não está sabendo empresariar. A gente não estuda para ser médico, para ser economista, para ser administrador, para ser engenheiro. Para ser empresário a gente precisa ter alguns conhecimentos básicos, ou se cercar
desses conhecimentos através de pessoas que contratem, né, são contratados colaboradores lá para atuar, que vão facilitar a nossa vida. Mas para isso a gente precisa conhecer, porque para contratar a gente precisa saber o que está contratando. Então precisa dar uma olhadinha. Então, como um velho amigo meu dizia sempre para mim, falava assim: Roberto, na vida às vezes a gente tem que parar para afiar o machado. E é verdade. E afiar parar para afiar o machado é parar para dar uma olhadinha lá, como é que, né? Como é que procede. É estar aqui como vocês que estão de parabéns. Quantos não estão lá fora e estão reclamando? Vocês estão reclamando, mas estão aqui dentro buscando. Isso já é uma iniciativa muito bacana, tá bom? Enfim, eu acho que era esse, acho não, eu tenho certeza que era esse o recado que eu gostaria de ter deixado para vocês. Fico satisfeito pelo trabalho, pela contribuição, pela presença de todos vocês, e mais uma vez gostaria de agradecer a associação por esse momento, né? Por estar aqui. Enfim, espero que possa em outras oportunidades continuar contribuindo com esse trabalho. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer pela brilhante palestra. Acho que realmente o colega colocou muita coisa para a gente pensar. Só um questionamento que faz parte do meu dia a dia, acredito que possa fazer parte do dia a dia dos colegas também. Que a gente falando nesse planejamento, nessas metas e tal, acho que é muito tranquilo quando você fala individualmente, mas a gente sabe que a realidade nossa, a gente trabalha com sócios que estão em momentos diferentes, com objetivos diferentes e tudo mais, e como conciliar isso e fazer para que realmente a clínica ou a empresa possa ter um rumo só e não ter vários e vários planejamentos e várias metas, enfim, e ficar uma coisa mais bagunçada do que organizada. Eu vou te responder uma coisa, pode parecer brincadeira, mas eu juro que não é. Eu sou casado há 20 anos com a mesma mulher, né? E como é que eu faço, cara? Porque a gente precisa manter o casamento, e a gente só mantém o casamento se a gente mantiver os mesmos objetivos, porque se a gente não tiver objetivos comuns, corre o risco de um dia você estar pensando em ir para Lisboa e ela de férias para os Estados Unidos, e ela vai e você também, só cada um vai para um seu canto e acaba não tendo uma vida em comum e não fazendo sentido a relação. A mesma coisa acontece no casamento chamado sociedade empresarial, né? Se a gente não busca o tempo todo estar nivelando as nossas expectativas em relação ao nosso negócio, né, e que a expectativa dele se torne parte da minha e que a minha se torne parte dele, ou seja, que ele encontre um ponto de ligação entre aquilo que ele quer com aquilo que eu quero. O tempo todo é essa preocupação. Portanto, nós precisamos administrar a sociedade todos os dias, assim como também administramos a sociedade do casamento, né? Se a gente não faz isso, por causa da vida turbulenta, ele está operando, eu estou atendendo quando eu vou... Não, mas espera aí, será que na quinzena vocês não têm um ponto de encontro aí, não? Para falar sobre negócio? Então está muito desestruturado esse negócio de vocês. Porque vocês também têm função de gerencial, de dirigentes. E esses dirigentes precisam conversar. Então essa agenda tem que ter esse espaço para isso. Então isso não é um favor, é uma exigência que a empresa precisa ter. São normas que fazem parte da cultura da empresa. Lembra que nós falamos da cultura? Né? E se ela não existir, nós não vamos conseguir manter esse relacionamento social, da sociedade, né? Entre os sócios, conforme a prerrogativa da eficiência, enfim, né? Isso tudo. Beleza? Ok. Mais alguém? Essa questão do sócio, Roberto, isso é extremamente importante. Eu acho que um colega levantou isso aqui. Eu tentei ao longo do ano passado, esse ano ainda quero que a gente volte em outro momento falar sobre isso, porque você simplificou muito, falou de um casamento, mas exatamente esse é o problema que nós convivemos no nosso dia a dia.
Essa é uma questão que eu considero extremamente grave, até abaixo do nível crítico, porque nós vivemos nessa situação abaixo do nível crítico de uma sobrevivência de uma empresa. Porque, além de nós termos pensamentos diferentes, muitas vezes dentro de uma clínica, às vezes nós somos até de especialidades diferentes e nos juntamos para conviver debaixo do mesmo teto, vamos dizer assim, empresarial. E fazer um empreendimento, fazer um planejamento estratégico sem ter pelo menos esse sentimento de importância, por isso que eu considero hiper importante a sua observação. E esse é um ponto, assim, já vivi isso dentro da minha clínica, na minha sociedade, e eu tenho certeza que 100% de vocês já viveram, porque eu convivo com todos vocês. Eu encontrei só um resumo para isso. Uma vez eu comprei um livro chamado Ama Teu Sócio Como a Ti Mesmo. Então isso é assim, bem interessante. Eu tenho esse livro escrito em espanhol, achei que estava fora do país, mas assim, tem me ensinado muita coisa. Então acho que, como a gente espera, só concluindo aqui, que nós temos expectativas, mas nós devemos ter contribuições. Então acho que a dualidade é até onde a gente tem tanta expectativa dos nossos sócios, até onde eu estou contribuindo com a minha sociedade. Essa acho que é uma dualidade que precisa ser discutida. Perfeito. E assim, contribuindo também. Acho que vale a pena também, antes de montar a sociedade, né? Porque assim, antes de montar é um namoro, né? Se a gente continuar fazendo essa analogia, tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso, né? Mas depois que o casamento acontece, as coisas realmente ficam um pouco mais difíceis. Então a gente precisa investigar antes de investir, né? Continuando essa analogia, se a gente namora 1 ano, 2 anos antes de ficar noivo, é para conhecer um pouco mais o nosso companheiro, a nossa companheira, não é verdade? E assim, depois a gente fica noivo, para dizer para a sociedade que a gente está com a data de casamento marcada, né? Então todo esse período é um período de busca de informação, e apesar de todo ele, às vezes a gente não conhece o que a gente realmente precisaria conhecer. Então a sociedade não é diferente. E assim, hoje em dia existe um contrato social, né? O contrato social, a gente, às vezes, eu não quero, não estou desmerecendo o contador de maneira alguma, mas assim, a gente às vezes cai numa cilada, né? Que é aquele contrato padrão que existe lá no contador, e que na realidade ele é um contrato como qualquer outro, que a gente pode adicionar cláusula que a gente quiser a esse contrato. Então cabe falar a respeito dos momentos felizes no início do negócio, como também nos momentos não tão felizes assim, e estabelecer cláusulas no contrato social que de certa forma venham a dirimir esses futuros problemas que possam acontecer. Mas para isso é interessante ouvir a opinião de alguns colegas que já montaram, que estão vivenciando situações, para que a gente, ao montar um novo negócio, não caia no mesmo problema. Então essa história de se fazer um contrato mais bem aprimorado em relação a algumas polêmicas que a gente sabe que é bem rotineiro, que é bem costumeiro, principalmente na área médica, né? Então isso faz parte da precaução, tanto para um como para outro, né? Então esse primeiro momento não é só de fogos, né? É um momento também de se pensar nos desacertos e se colocar lá alguns itens no contrato que possam, de certa forma, manter a paz comum na sociedade. Primeiro eu queria te parabenizar pela forma simples como você abordou um problema muito complexo, principalmente para a gente. Eu sou médico e enfrento esse dilema no dia a dia. Agora você falou uma frase única que eu gostaria que você expandisse, que eu achei que foi o auge da sua apresentação de simplicidade em temas complexos. Você falou assim: a gente planeja, depois a gente revê, depois a gente revê, e depois a gente planeja de novo. Ou seja, o planejamento, basicamente, ele nunca é terminado, ele sempre é contínuo. E uma das coisas que a gente, que é neófito na área, né, a gente acha assim: fiz um planejamento, agora eu esqueço, volto a ser médico, visto a roupa de médico e acabou. Então, quando você falou aqui, você gastou uma frase só, eu queria que você expandisse isso, porque a grande frustração nossa é exatamente achar que planejou, acabou, e que a gente pode seguir para outro item, né? Muito bacana. Da mesma forma que nós fizemos a observação de que dentro de uma sociedade a gente tem que ter um tempo para reunir com o sócio, e isso deve fazer parte da cultura organizacional, cultura da organização. Na minha empresa, lá toda sexta-feira, eu vou me reunir aí final do expediente. A parte da tarde é a parte para deliberar
com o sócio, falar um pouco das nossas estratégias. Isso faz parte do crescimento do negócio, né? E na realidade a mesma coisa acontece também com o nosso papel como profissional. Eu não vou falar como médico, nem vou falar como profissional empresário. Vou falar com aquele indivíduo que se dedica a essas duas atividades, né? Ele se dedica à atividade, né, que é a atividade da qual está na essência dele, está no DNA dele, que ele realmente satisfaz, mas ele também não pode esquecer que ele é empresário. Assim como ele também não pode esquecer que ele é pai, que ele é marido, que ele é amigo, enfim. Então na vida a gente tem vários, vamos chamar de coraças, vamos chamar de fantasias, né? Enfim, que a gente veste. Mas a gente precisa ter um tempo para cada uma delas, para que a gente se saia bem dentro de todos esses papéis que a gente escolhe ter na nossa vida. A mesma coisa do empresário. Então eu posso criar uma agenda onde eu tenho estabelecido o meu tempo para empresariar, meu tempo para medicina. Eu tenho alguns amigos que são médicos e que fazem exatamente isso, mas principalmente deixam isso institucionalizado. Porque se a gente não deixa isso institucionalizado, principalmente dentro da nossa clínica ou dentro do nosso consultório, que seja, as pessoas não vão entender quando nós somos empresários e quando nós somos médicos, quiçá nós mesmos. Então é importante que deixamos isso bem claro, tanto para nós como para as outras pessoas também. Assim como eu deixo claro para minha esposa que quando eu estou trabalhando, eu não posso ser marido. Sabe? Ou eu trabalho, eu sou marido. Quando eu tenho tempo para minha família, é diferente do tempo que eu estou dando a ela. Então, quando eu quero comer uma pizza no final de semana, no domingo, eu estou dando atenção como para os meus filhos, minhas filhas, como pai de família. Ali eu não estou dando atenção para minha esposa. Mas quando eu saio com ela numa sexta-feira para jantar, ali eu estou sendo pai, marido. Não estou sendo pai. Então, assim, eu tenho que ter tempo para tudo isso e administrar esse meu tempo para que eu me saia razoavelmente bem em todas as tarefas. Eu acho que é esse talvez o grande sacrifício ou o grande prazer, eu não sei te dizer exatamente, mas o que a gente passa pela vida, eu acho que todos nós passamos por isso também. Só que nós precisamos institucionalizar, você deixar claro na relação, lá na minha empresa, olha, eu sou médico de tanta a tanta, aqui não me pergunte, mas de tanta a tanta ali você tem uma reunião comigo, a gente vai falar sobre a empresa, nós vamos discutir sobre isso. Então acho que começa esse rigor, digamos assim, de papéis, começa por nós mesmos, né? A partir do momento que a gente institucionaliza, deixa isso claro para as outras pessoas. Não sei se eu entendi. Essa é a minha opinião pessoal, tá bom? Eu acho que uma questão também, que se nós perguntarmos a qualquer um dos nós médicos, empresários, qual é o seu principal problema? As pessoas falam assim, meu problema é financeiro, é como organizar minhas finanças. Então as pessoas nós vamos diretamente nas finanças. Porém, o que nós sabemos, depois de estudar e discutir muito sobre esse assunto, nosso maior problema não é questão financeira, é questão de pessoas. Como que nós conseguimos gerenciar pessoas? É uma das coisas mais difíceis que nós temos da empresa. Eu queria só que você tocou muito rapidamente sobre isso, até porque o tema também não é esse, mas não se pode fazer um planejamento estratégico sem que a gente tenha um entendimento. Ele não pode ser só de um papel. Eu acho que você quis dizer isso também. Então não adianta, olha, venha ver meu planejamento estratégico da minha clínica. Isso também não adianta nada, a gente ficar aqui 1 hora, 2 horas falando do assunto. Então, assim, eu queria só que você ressaltasse a importância de levar esse planejamento, ou essa cultura. Na verdade, é o desenvolvimento da cultura, e nós precisamos dos colaboradores. Eu acho que isso aí, se nós temos colaboradores bons, treinados e executando tarefas que nós queremos que sejam executadas, bem planejadas, naturalmente nós conseguimos chegar aos resultados. Eu queria só colocar esse assunto. Eu acredito muito que o próprio planejamento estratégico já melhora muito esse relacionamento, essa parte da eficiência, da produtividade, do entendimento, porque a gente começa a dar autonomia para as outras pessoas. O duro, e a maioria das pessoas, dos empresários, enfim, dos médicos mesmo, isso acontece muito dentro da área médica, das empresas que eu presto consultoria, e para largar esse vício é muito complicado. Normalmente o médico ele é muito centralizador, né? Como todo empresário. Então a empresa corre o risco de sofrer de nanismo. Só vai crescer até onde a mão dele alcança. E aí eu pergunto sempre para ele, mas por que você montou uma empresa? Se você quer que só cresça assim até onde você alcança. Uma empresa serve para crescer
além dos limites, porque senão não tem a viabilidade de ser uma empresa, de ser um negócio. Então, voltando para a nossa história. Então, quando a gente consegue dar esse passo do planejamento estratégico, as pessoas começam a se transformar, os seus colaboradores, em seres pensantes realmente, porque eles passam a ter um norte, passam a saber qual o seu papel dentro da organização e a importância dele. E por um outro lado, isso também isso preconiza uma situação de motivação, porque a partir do momento que eu sei qual é o meu papel e o resultado dele, eu continuo me motivando para manter esse resultado, né, de modo satisfatório, porque isso faz parte do meu ego, enfim, do meu ser. Então isso é muito legal, porque de certa forma a gente consegue ou encaminhar de maneira significativa um problema que vem acontecendo sem tocar nele, ou seja, simplesmente por um outro viés, que é a elaboração de um plano, de um planejamento estratégico. Então é como se, né, essa fluidez de relacionamento começasse a melhorar por conta da elaboração desse plano. Como não? Isso acontece. Então é fato que o planejamento estratégico não é um remédio para tudo, mas ele organiza, ele deixa a sua empresa. Agora, o mais importante de tudo isso não é ter o plano e colocar numa gaveta, não é contratar um consultor, né, gente? Eu sou consultor, não estou fazendo campanha contra, não. Mas às vezes o cara contrata como consultor, faça um planejamento estratégico para mim, e aí põe na gaveta. Aí se você tem plano, tem. Foi um consultor que fez, Roberto, tá aqui na minha gaveta. Mas a empresa não é a cara disso. Né? Ele pagou para manter para diminuir aquela pressão de falar, pô, não tem um planejamento na minha empresa, para dizer que tem. E não é isso, né? Não é o caso. E a gente ainda... Eu na experiência, enquanto instrutor lá, facilitador do Sebrae, existe uma metodologia, você participou dela, que é o Estratégias Empresariais, tem uma gestão financeira também, que a vaga, existe uma vaga para a empresa, onde você precisa necessariamente da presença do proprietário com a presença do funcionário responsável pelo setor. Primeiro dia você encontra ali o proprietário do lado por exemplo, curso de finanças, o proprietário do lado do responsável pelas finanças da empresa. No segundo encontro, só vai o responsável pela finança. No terceiro, só vai o responsável pela finança. No quarto, só vai o responsável pela finança. Então, quer dizer, ou às vezes ao contrário, né? Porque às vezes é aquele dono muito centralizador, no primeiro vai com o funcionário, no segundo só vai ele e acabou, porque ele não quer passar o negócio para o funcionário. Isso acontece, não na área médica não acontece muito isso, mas acontece ao contrário. Então assim, não vai, porque se eu não tenho tempo para me capacitar, eu não vou ter tempo para ganhar dinheiro, né? E assim funciona, infelizmente ou felizmente funciona o mercado. O mercado exige esse tempo, né? E a gente precisa fazer e dar esse tempo, até para a gente ter mais tempo depois para fazer o que a gente gosta. Eu penso assim, né? Legal, muito bem. Alguém que mais fazer alguma colocação? Eu imagino, Roberto, que dessa palestra você depois a gente pode conversar se nós faremos algum treinamento, se vai ser uma consultoria em grupo, enfim, nós vamos disso aqui sair algum tipo de atividade que possa interessar a todos vocês, ou a maioria que quiser. Não sei se vai ser uma oficina, a gente pode conversar. Você acha que uma oficina seria mais apropriado? Porque nós poderíamos nos reunir em um outro momento, aí, sob a forma de um curso, de uma oficina, e aí nós poderíamos até nos animarmos, né, e fazermos nosso planejamento da nossa empresa. Eu não sei quantas horas mais ou menos seria uma atividade, quantas horas mais ou menos? 3 horas, um único dia, 2 dias diferentes? 2 dias diferentes, dá tempo para o pessoal pensar, tá, à noite. Então, tem uma sugestão que nós fazemos aí, então, duas oficinas, uma oficina de 2 dias, é uma sugestão, porque nós poderíamos fazer esse tipo de trabalho aqui, e nós traríamos as nossas questões pessoais ligadas à nossa empresa. Muito obrigado a todos vocês, espero que a gente se encontre no próximo mês aqui, falando já do próximo assunto, que eu nem sei qual que é. Bom,
Gestão de processos. Vou passar aqui o certificado ao Roberto, pela sua presença, agradecer mais uma vez. E lembrando a todos que vocês deixam o nome, assinam o nome de vocês com o e-mail, porque tem a Sebrae vai mandar um certificado para vocês da presença, que vocês podem acessar via site. Então, por favor, deixe bem claro, escrito de forma legível, o e-mail de vocês e a presença ali fora, que vocês receberão um certificado. E todos eu espero que estejam já cadastrados no nosso grupo de gestão. Ok? Boa noite para todos, uma boa semana, até breve.